Eu acho que o mais importante é a gente não negar, né, esse sofrimento existencial como se fosse nada. Eu sou Ana Trevisan, sou psicóloga clínica, especialista em gestalterapia e trabalho desde 2006 com a clínica. Trabalho também na instituição de pós-graduação Comunidade Gestáltica aqui em Florianópolis. E trabalhei também como professora de yoga por alguns anos, aqui em Floripa, né, por 14 anos, e ainda trabalho com essa interface do corpo com a mente, dando alguns cursos e indo por esse caminho também de olhar para o corpo, né, dentro do processo psicoterapêutico. Então, como esse vídeo surgiu da ideia do Setembro Amarelo, né, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para a gente o que as pessoas precisam saber sobre suicídio ou sobre prevenção ao suicídio. Eu acredito que o mais importante, né, é a gente saber que quando a gente fala de risco de suicídio ou de comportamento, né, suicida, a gente está falando que é um grande sofrimento existencial, né? E eu acho que o mais importante é a gente não negar, né, esse sofrimento existencial como se fosse nada, né? Como algumas pessoas falam: "Ah, isso não é nada, ah, a vida é assim mesmo", né? Tipo, banalizando aquele sofrimento, né? Se eu só não pensar nessa dor, ela não vai, ela vai passar. Eu não, né? Eu não, é só eu não pensar nisso. Na verdade, o tratamento é exatamente o oposto disso, é a gente reconhecer que o sofrimento existe, né? É dar um lugar ao sofrimento, mas acima de tudo, dar um lugar à pessoa e não ao sofrimento, né? Dar um lugar a ela no sentido de uma pessoa que sofre, né? E que tem sentido o sofrimento dela e ver com ela quais são para ela os sentidos, né? De ela não querer mais viver, né? Uhum. E inclusive convidando ela a se perguntar, né? O que a morte resolveria, né? Trazendo essa ideia, né, de que fantasias ela tem que a morte daria conta de resolver, né? De procurar trazer essa ideia de que a morte é uma solução definitiva para um problema que é temporário, né? Então, levantar essas fantasias a respeito da morte, né? E também as crenças que a pessoa tem, né? Então, o que ela acredita que vai acontecer depois da morte, né? E então isso é muito de cada pessoa, né? Eu não posso, como profissional, e nenhum profissional deveria, colocar as próprias crenças, né, para a pessoa, e sim saber o que a pessoa acredita. Então, por exemplo, a pessoa pode não acreditar em Deus, mas ela acredita no amor entre as pessoas, né? Então, poder trazer essa ideia que tem a ver com a realidade dela e a visão dela de mundo, né? E, de alguma forma, alimentar essa fé, né? Uhum. Do que ela acredita, né? E do que dá prazer a ela, né? Tentar resgatar isso, porque nesse comportamento aparece aquilo que a gente chama de anedonia, né? Que é a pessoa não tem prazer, ela não tem prazer nas coisas que antes ela tinha prazer, né? Então ela não tem prazer em satisfação em nada. E então o nosso trabalho como psicóloga, psicólogo é justamente procurar ver com a pessoa o que te faz feliz, né? O que te dá prazer? Que espaço tem isso hoje na tua vida, na tua trajetória, né? E isso tem a ver com cada individualidade, né? A gente precisa pensar que uma pessoa que está pensando em se matar, ela está precisando de ajuda, né? E muitas vezes, como psicoterapeuta, a gente precisa compreender que tem a ver com o sofrimento, como eu falei, na não confirmação da existência dela. Então, uma equipe multidisciplinar, como tu mesmo falou, né? Então, às vezes um auxílio tanto psiquiátrico quanto psicológico, como espiritual, como ver uma rede, né? Então, por exemplo, pessoas que são mais vulneráveis, né?
são pessoas que se sentem muito diferentes da sociedade, né? Então, são as minorias, são os profissionais de saúde, são pessoas com transtornos, né? Que são pessoas que elas não se sentem pertencentes a nada. Então, o tratamento precisa passar por uma sensação de que ela tem um lugar, de que ela pode ser pertencente a algo, né? Então, favorecer que a pessoa busque uma equipe que vai ajudá-la, ou que ela busque um grupo, né? Por exemplo, um grupo que vai de encontro a pessoas que têm uma semelhança, né? Tudo isso é muito curativo, né? Porque ela não se sente mais só. Esse sentimento de que eu sou diferente, eu estou sozinha no mundo, ele é muito avassalador, né? E ele é, sim, um risco à vida. Então, precisa ver aonde que são esses espaços que a pessoa sente de pertencimento, né? De inclusão, de confirmação da existência dela. Inclusive, falando, né, do comportamento suicida, que é uma das características, né, que seria um risco, uma grande rigidez, né? Que às vezes aparece, né? E quanto mais a pessoa estiver adoecida, mais rígida ela é. Ela só tem aquele pensamento, ela não consegue ver nada além daquilo. E aí tu trabalha, e a pessoa não consegue ver nada além daquilo, né? É chamado em inglês de tunnel vision, né? Que é uma visão num túnel. A pessoa não consegue enxergar nada para além daquilo e ela está muito rígida. O outro comportamento, né, que é considerado de risco é a impulsividade, né, que a pessoa não pensa, ela vai lá e faz, né, e que é muito diferente de espontaneidade, né, impulsividade, ela simplesmente faz, né, ela não avalia aquilo. Ela não calcula risco nenhum, né, ela só vai. Exato. E o outro é a ambivalência, né, ambivalência de sentimentos, impasses, então quando a pessoa está muito dividida entre duas coisas também, né? Então esses são comportamentos para prestar atenção. E isso no consultório, especialmente o pensamento de túnel às vezes é muito desafiante, né? E aí são casos também que a gente precisa avaliar dependendo do grau, né, de letalidade, de comprometimento, de disfunção naquela pessoa de uma forma geral, assim, né? Aí precisa avaliar o acompanhamento psiquiátrico junto, né? A gente precisa entender também que o comportamento autodestrutivo, né, de qualquer natureza, não só o comportamento suicida, mas como automutilações e todo comportamento que vai contra a própria pessoa, né, ele é uma força de uma indignação de algo que, ao invés de sair para fora, fica contra a própria pessoa, né? Então, o tratamento precisa fazer com que aquilo possa sair, mesmo que seja através primeiro da expressão e depois junto na psicoterapia vendo outras formas possíveis de expressar aquilo, porque se aquela indignação fica presa na própria pessoa, né, ela fica autodestruindo, né, essa força fica ruminando ali como uma autodestrutividade. Então, muitas vezes o caminho é a gente ver junto com aquela pessoa saídas para essa dor que não seja contra ela mesma, né? E isso às vezes resulta, às vezes, né, quando a pessoa não tem comportamento autodestrutivo, mas ela pode trazer isso no nível somático, né? O sofrimento aparece ali naquele corpo, seja em doenças autoimunes ou outras Somático, você doenças, diz, né? no corpo, né? Trazer para o corpo essas dores, assim, por meio de dores físicas. Isso, ou exatamente. doenças físicas. Que dentro da visão da psicossomática, né, o corpo e mente é uma coisa só. Então, quando o sofrimento está ali, né, na psique, ele, vamos dizer assim, foi dando sinais ali no sutil e não foi acolhido ou não entrou num equilíbrio, e ele foi de novo e tentou sair e não foi, e tentou de novo e tentou sair e não teve, aí ele pode virar, né, um sintoma, tanto que essa visão da psicossomática é olhar o sintoma como um caminho, né, um caminho de autoconhecimento, um caminho da pessoa ir, né, em busca de estar melhor, né. Então, essa integração que tem a ver também com essa equipe multidisciplinar, né? Porque às vezes a pessoa precisa procurar
um médico, ou um fisioterapeuta, ou né, um auxílio espiritual, como um reiki, ou uma roda xamânica, porque ela precisa de todo esse amparo, né, do ser dela como um todo, né, para É o que ela poder... precisa, né? E às vezes um profissional só não vai dar conta de toda essa necessidade humana de coisas Exato. que uma pessoa precisa. Na psicoterapia, quando a pessoa está muito em risco, eu preciso sempre trazer para perto alguma pessoa que ela me indique do convívio dela, ou duas, né? E aí eu digo, porque o sigilo, né, da nossa profissão, ele só é rompido nas situações que podem oferecer risco de vida para a pessoa ou para alguém que a pessoa, no caso, se relaciona. Então, nesse caso, eu digo que o sigilo vai ser rompido, né? E que eu preciso que a pessoa me passe duas indicações, e às vezes a pessoa não tem quem indicar. Aí ela indica, não, mas quem? Né? A gente tem que ver, às vezes é um professor, às vezes é um porteiro do prédio, então tem que ver dentro. Não, minha família não dá, tá? Mas então quem? Aí tu pega um contato de uma amiga, né? Ou às vezes de uma pessoa que está distante, não é tão bom, tem que ser uma pessoa que esteja ali em presença, né? Que vai poder ir lá, que vai dar um pouco dessa humanidade, né? De dizer, olha, tá tudo bem, a vizinha, né? Então a gente tem que chamar essa rede, né, para poder conectar essa pessoa novamente, né? A gente não pode assumir sozinha. Eu, como psicóloga, não posso assumir sozinha, né, uma pessoa que está com esse comprometimento, né, de risco de vida, assim, porque isso seria uma fantasia de onipotência gigante da minha parte, né? Eu preciso contar com a ajuda de profissionais, né, médicos, com profissionais de outras áreas e também pessoas da rede daquela pessoa. Se ela não tem, esse é o trabalho, então, Criar uma justamente comunidade, criar uma criar uma rede, rede. buscar fazer essa pessoa, de alguma forma, perguntando, né, onde seria essa rede, quem são as pessoas, né, que ela se sentiria mais confortável, e a pessoa, às vezes, assim, mas a pessoa vai ficar braba vamos dizer, né, de eu dizer que ela me falou que queria se matar. Então, assim, tem uma vez eu ouvi uma colega falar, eu achei ótimo, que era assim, eu prefiro ter um amigo que não goste de mim do que um amigo que se matou, né? Então, assim, é melhor tu ter um amigo Boa, que diga... gostei. Isso aconteceu uma vez no consultório, né? Um adolescente que eu atendia, que eu tinha uma amiga e aí essa amiga rompe com ele porque ele procura ajuda, né? E aí eu me lembrei dessa frase dessa colega que falava isso. Procura ajuda para ela, no caso. Porque ele buscou ajuda Né? para a Fala para amiga. outras pessoas que ela está com Isso, essa, né, ele ideação buscou suicida. ajuda, para essa amiga sem o consentimento da amiga, né? E aí eu lembrei dessa frase. Bom, antes uma amiga que não quer mais ser sua amiga, né? Que tá brava contigo, do que uma amiga que se matou, né? É Com muito melhor. certeza. Uma amiga viva que não gosta mais de ti do que ter essa Exatamente. amiga que não vai mais ser amiga de ninguém, né? Então, com certeza. Exatamente. Boa, isso é boa. Exatamente. Porque às vezes a gente fica assim, poxa, mas não sei se, né? Não quero passar de um limite, né? A pessoa já está assim. Então, é melhor, nesse caso, né? Quando a gente está nesse nível de sofrimento, Sim. às vezes é melhor passar o limite para proteger a pessoa, né? Sim, sim, com certeza. Tu estava falando e eu me lembrei da ideia do cometer suicídio, né? E a gente usa essa palavra cometer quando é um crime ou quando é um pecado, né? Então, a ideia do cometer o suicídio é uma coisa muito tabu, né? E cheia de preconceitos. É uma coisa que geralmente tu vai falar com uma outra pessoa e aquilo ali vai ser muito mal visto, né? Porque tem esse estigma. Então, é muito importante que seja uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, porque precisa ter um olhar, vamos dizer, de conhecimento, de teoria, de De alguém manejo estar adequado. preparado para aquilo, de uma certa forma, né? Porque, em geral, a gente Exato. não está preparado para isso e é muito comum se tu fala disso com alguém, a pessoa tipo, te calar ou não quer ouvir ou para de falar sobre isso.
Então, por isso que é Sim, tão importante ser alguém que está disponível para isso, assim, né? E que exatamente. sabe como conduzir, né? Uhum, uhum. E é muito importante nesse sentido, eh, também, né, outra coisa que eu me lembrei, confirmar essa pessoa, né, poder deixar ela ir trazendo, porque o é um adoecimento a pessoa não querer viver, né, é um adoecimento de muito tempo, ao longo de toda uma história, né, de um não ser vista como um ser humano, de um não ser olhada, porque a criança tem, né, essas 2 necessidades, essa necessidade de ser amada e a necessidade de ser, vista como alguém única, né. E quando ela não tem uma das 2, quando ela não tem esse espelhamento, né, dessas figuras principais da início da vida, né, ela fica com essa falta. Ela não sabe quem ela não sabe que ela pode ser amada ou quem ela é, ou que ela é autêntica, que ela é única. Então ela cresce com essa falta e ela vai buscar essa, vamos dizer assim, ela vai ficar com essa falta e ela precisa de alguma forma e vai precisar buscar isso ao longo da vida, né? Então a gente está falando de uma dor muito profunda, né? Que a gente não pode Uhum. negligenciar, né? É algo Uhum. que realmente precisa ser encarado como hum, saúde pública, né? Assim, e precisa trabalhar nisso como tu está fazendo agora, né? Inclusive, é muito legal, Luna, a tua iniciativa, porque precisamos falar de uma prevenção, né? Uhum. Sim. Porque não é de uma hora para outra que a pessoa quis se matar, né? Ela tem toda uma história de vida e uma série de acontecimentos que leva a pessoa a chegar nisso. Quando a gente está com muita dor, tu não consegue pensar em nada que não seja aquela dor, né? Parece. Então, Uhum. tu realmente não consegue pensar em outras possibilidades. E aí, essa pessoa que está de fora, te vendo, te validando, essa coisa da testemunha, né? Tipo, é isso mesmo, eu tô vendo que você está sofrendo. Quem sabe a gente pode pensar nisso, mas e quem sabe isso? E aí, aquela dor, igual, sei lá, quando tu, né, corta o dedo que fica ali doendo e tu fica. Meu Deus, meu Uhum. dedo, meu dedo, meu dedo. E alguém diz assim, tá aí a tua perna. Ai, pois é, eu tenho uma perna. Né? Uhum. Então, eu sinto que esse trabalho da pessoa preparada, né? Um Sim. profissional de saúde preparado pode te ajudar a ver coisas que tu não tinha percebido antes, que estão, às vezes, tão perto ou, assim, num caminho que é possível de traçar. Uhum. Uhum. Né? Porque, às É, vezes, não, eu, pode eu falar. ia dizer que quando a pessoa está muito nessa visão, né? Como eu falei, é algo já de muito tempo, é muito agravado, né? Para sair disso, só realmente a medicação, né? Então, assim, não dá Ficar para a gente nesse achar ponto, né? Uhum. isso. Quando não dá para a gente achar, né, que uma pessoa que está pensando em se matar, que a gente chama de ideação suicida, ela já fez um plano na cabeça dela que ela vai se matar assim, ou ela pensa no como. Não dá para a gente achar que só a psicoterapia vai resolver, né? Uhum. E nem só também, vamos dizer, um suporte espiritual, mas sim todo um trabalho, como tu trouxe, né, de Uhum. mais de um E nem só o profissional. remédio, né? Inclusive. O Exato, se a gente remédio, for ele pensar, para. sim, Né? O exato. remédio ele para, mas ele não sustenta para sempre, né? O remédio, ele é um Ele não vai te deixar paliativo, bem. né? É, Ele é um paliativo, ele vai dar uma, como diz assim, uma aconchegada no sofrimento, né? Mas tu não vai chegar exatamente no que levou aquele sofrimento a estar daquele tamanho, daquele jeito, né, daquela sim. forma. Então, E nem o resolver isso, então ideal, tu vai ter que. Porque o remédio ele vai te deixar bem ali, só que daí tu não vai conseguir ficar bem de fato, né? Tu vai não se matar, mas isso, é para tu viver, não é para tu ficar que nem zumbi. Então, no momento em que a gente está apagando fogo, é isso, ponto final. isso, Remédio, para tudo, né? exatamente. Só que a gente vive numa era, né, de uma hipermedicalização. Então, é muito comum as pessoas só ficarem no remédio psiquiátrico e não buscarem nenhum outro tipo de trabalho, né? E aí, Sim. isso, assim, é uma dor que vai continuar ali,
né, sem ser olhada, e provavelmente a gente entende dessa forma também, que aquilo que não é olhado, que é negado, acaba crescendo e tomando uma proporção gigantesca. Então, o trabalho que é indicado ser feito nesses casos, né, de um, eu vou falar assim, de uma ideação suicida, né, porque uma coisa é a pessoa querer morrer, porque a vida dela tá ruim, mas outra coisa é ela já pensar em como ela vai fazer, em quando ela vai fazer, de que jeito, que roupa que ela vai botar, escrever uma carta. Então, tem graus, né? E nesses casos, o indicado, então, é tratamento medicamentoso, médico, né, psiquiátrico, e tratamento psicológico associadamente, de preferência os dois profissionais ainda podendo trocar o diálogo, né? E outros profissionais, se tiver também ali, né, algum terapeuta holístico, alguma coisa nesse sentido E a também. Já gente não aconteceu. descarta a ajuda espiritual, até religiosa, né? A ideia é que a gente junte com a medicação e com o psicólogo. E aí uma das indicações que a gente mais vê, né, quando alguém está nesse sofrimento existencial, é procure um profissional, procure um psicólogo, procure um... o que uma pessoa pode esperar de um tratamento psicológico? Porque muitas pessoas são resistentes, né, ao tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico, né, tanto com o médico quanto com psicólogos. É um bicho de sete cabeças? Como que é esse tratamento psicológico? Eu acho bem interessante quando a pessoa começa a psicoterapia dizer, né, que para ela iniciar o processo psicoterapêutico, ela já está numa dose de saúde suficientemente boa, né? O que eu quero dizer com isso? Todo mundo diz, ah, todo mundo precisa de terapia. Não, sim, todo mundo precisa, mas não é todo mundo que reconhece que precisa de ajuda. Porque a nossa condição humana, né, que é de ser interdependente, é de precisar de ajuda em algum momento, né? Desde o início da vida a gente precisa de ajuda. Então, a gente não sobreviveria se a gente não tivesse ajuda. Então, essa é a condição humana. Então, para tu chegar na frente de um profissional, psicoterapeuta, né, tu precisa ter essa consciência de que tu precisa de ajuda, porque tu é um ser humano. E para isso, tu já tem que ter uma dose de saúde. Então eu costumo dizer isso, porque a pessoa chega achando que, nossa, eu fracassei, eu estou indo na psicóloga porque eu sou horrível, porque eu, né, não deu certo em nada, porque eu não quero mais viver. Eu E, na sou verdade, a gente... falha, porque eu perdi, Exato, porque... Uhum. exato. E, na verdade, ela está ali porque ela quer viver, porque ela quer ser melhor, né? Então, aquilo ali é uma demonstração, um movimento de vida, né? De saúde. Então, a gente precisa lembrar a Uhum. pessoa disso. E aí, nesse sentido, a gente trabalha primeiro, né, no que vamos dizer assim, no que está saudável, né, nas potências daquela pessoa, né, e aí a gente vai se conhecendo, né, profissional e a pessoa que busca atendimento, né, que algumas abordagens chamam de paciente, outras chamam de cliente, né, para chegar nesse ponto, né, que cada um vai saber aonde está se sentindo confortável para trazer ou não as suas questões, né. E, por exemplo, algumas pessoas acham que elas vão ter que falar sobre eventos específicos, assim. Isso é verdade? Tem algumas abordagens que vão fazer perguntas mais direcionadas à infância ou alguma questão, vamos dizer assim, mais direta, né, procurando algum trauma, alguma coisa. Dentro também, né, do método fenomenológico e também nessa visão, né, que eu estou trazendo, a ideia é deixar que a pessoa traga e fale do que ela quiser falar, né? Então, é a pessoa que vai estar escolhendo, vai estar elegendo o assunto da sessão. E o nosso papel enquanto terapeuta é estar seguindo junto com a pessoa, como se a gente estivesse do lado dela, mas um passinho para trás. Então, a gente vê para onde ela vai se direcionar e a gente vai ali procurando ampliar a visão dela acerca daquele tema, né? Então, sempre com essa ideia de convidar a pessoa a ver o que é que tem ali naquele tema que ela está trazendo, né? Procurar ampliar, mas dentro daquela temática, né? Nunca algo que o profissional escolha, né? Isso estou Uhum. falando idealmente no processo psicoterápico, né? Sim. Idealmente, o psicoterapeuta
precisa acompanhar a pessoa onde ela quer estar, né? Respeitando esse caminho que é feito porque o caminho não é do terapeuta, né? O caminho é da pessoa, então a gente precisa estar junto com a pessoa no caminho que ela escolheu fazer ou que ela está escolhendo fazer. Não que em alguns momentos eu não possa trazer questionamentos, no sentido de convidar a olhar para um lado ou para o outro, mas dentro daquele tema, não um tema, hoje nós vamos falar sobre, né, a sua história com o seu irmão. Não, né, é a pessoa que vai escolher quando ela quiser falar, né? Se a pessoa está desconfortável, ela pode expressar isso para o terapeuta? Como assim? Que tipo de desconforto, Luna? É porque pensando na pessoa que nunca fez terapia, eu fico, né, pegando algumas ideias de pessoas que, tipo, eu não vou, imagina se eu vou contar minha vida para uma pessoa estranha. Ou, ela vai me fazer perguntas que eu não quero responder, coisas que eu não quero falar. Ou eu vou ter que falar tudo de novo que eu já falei para o médico, sabe? Para quem nunca fez terapia, me vem essas ideias. Para quem já fez, geralmente a gente tem, tipo, a igreja, né? Faça terapia. Mas para quem ainda não fez, tem muito esses medos, assim, né? Esses receios. Então, para uma pessoa que está iniciando na terapia, tem algumas partes da terapia que às vezes são desconfortáveis, assim, né? Mas o quanto que é o desconforto de eu conseguir acessar uma dor para conseguir curar, e o quanto que é um desconforto em que eu preciso dizer, não, não quero entrar aqui. Né? Tipo, ou acho que essa pessoa não é para mim. Quando a pessoa está escolhendo um terapeuta, por exemplo, essa pessoa não é para mim. Ou eu estou desconfortável porque eu estou lidando com uma coisa que é desconfortável. O que Então, poderia ser uma ideia para a pessoa conseguir, né? Uma pessoa que ainda é muito crua nessa área, né? Que está começando a procurar um terapeuta, para ela sentir que está indo no caminho certo. ela não é obrigada a nada na terapia. Ela vai fazer isso se ela quiser, se for do desejo dela. Acho muito importante, Luna, que a psicoterapia não pode ser mais uma violência, dentre outras, que a pessoa sofreu e sofre na vida dela. Então, se a pessoa não quer falar algum assunto, ela tem todo o direito de não falar, né? Mesmo que o terapeuta chegue e diga, precisamos conversar sobre aquela situação que tu me relatou e tu não falou, né? Porque daí seria uma retraumatização, né? Eu forçar a pessoa a falar ou direcionar ela a trazer um tema muito dolorido, né? Então, não é essa a ideia. A ideia é que, no início de um processo qualquer, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança tal, que a gente chama de vínculo, que a pessoa se sinta à vontade para trazer, né? Tem alguns temas que as pessoas demoram 1 ano para trazer, dependendo do que aconteceu, dependendo de cada pessoa, né? Tem outras que, depois de 2 anos, começam a me trazer coisas muito profundas, até. Então, cada pessoa tem, vamos dizer assim, o seu tempo, né? E isso precisa ser respeitado. Isso é muito importante, né? Esse respeito ao que a pessoa tem de sofrimento, né? Por que ela não quer falar? Por que ela está resistindo, né? A resistência entendida, né? Nessa abordagem que eu compreendo, né? Inclusive dentro da psicologia junguiana também, a resistência é vista como sábia, né? Ela é uma sabedoria. Então, se eu não quero mexer naquilo, então não é para mexer ainda, né? Agora, se tem alguma coisa que me diz que, nossa, eu preciso falar disso, eu preciso de ajuda para falar disso de uma forma que não seja retraumatizante, como eu falei. Então, tem por exemplo, algumas situações de abusos, né? Que a pessoa contar o abuso detalhadamente é ela vivenciar novamente aquilo, e aquilo pode adoecer a pessoa ainda mais, né? Então, a gente tem que ver que tipo de trabalho a pessoa quer fazer com aquilo, né? Se ela tem estrutura para falar daquela situação de abuso, sem ficar muito mal, né? E tudo isso, né? Às vezes, quando a pessoa começa a contar vários traumas, eu preciso sim pensar de como ela está, de como está sendo aquele período na vida dela, para avaliar, por exemplo, um suporte psiquiátrico junto, né? Com suporte medicamentoso, porque às vezes a pessoa começa a atravessar uma série de sofrimentos e fica muito difícil de lidar, né? E aí, isso é muito de cada pessoa, né? Volto a dizer, não estou dizendo que todas as pessoas que vivenciaram, né, situações traumáticas vão precisar de medicamento, não é isso, mas
Eu estou dizendo que alguns sofrimentos, eles são tão intensos, né, que a pessoa não tem como dar continuidade na psicoterapia se ela não tiver um suporte químico também. Então, eu estou falando de algumas situações, né, não estou generalizando. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade para lidar com o sofrimento, né? Sim. Porque a gente não sabe o que é melhor para aquela pessoa. Quem sabe é ela. Então, isso de não enfrentar a resistência, né, que é para mim o que faz sentido. Eu respeito outras formas, né, de tratamento, mas a forma que eu escolhi, que faz sentido para mim, né, eu acho que cada pessoa tem que buscar o que faz sentido para si, tanto como profissional quanto para quem está sendo atendido, é não ir de encontro querendo furar a resistência, porque a resistência tem uma sabedoria, né? Então, a resistência, ela é uma... Tem essa metáfora, né? É muito comum dentro da psicologia, que é uma sopa num prato quente, uma sopa quente num prato, né? A gente não vai direto lá no... Vai pelas beiradas, a gente vai formando um vínculo, a gente vai falando sobre o que dá para falar, né? Como a sopa que a gente vai comendo, né, ao redor primeiro. Sim, então, por exemplo, tem outras formas de chegar nesse lugar. Então, para a pessoa, né, que está muito fragilizada no momento, que precisa de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, e ela está muito fragilizada, que ela diz, eu não quero falar sobre isso. Então, ela pode iniciar um tratamento psicológico, psiquiátrico, que vai cuidar dela até ela sentir, talvez, um dia suficientemente confortável, se ela quiser trazer. Né? Então, Isso. para ela saber que ela não precisa chegar lá e, tipo, Não, contar não. coisas extremamente dolorosas para ela, né? E isso é muito de cada pessoa, né? Eu costumo dizer no início de qualquer tratamento que nos primeiros meses a gente ainda está formando vínculo, né? E que a gente não vai, e que, portanto, não vamos aprofundar muito em algumas questões. Só que algumas pessoas chegam, ao contrário disso que tu falou, Luna, já querendo trazer o profundo, tudo de uma vez, assim. E aí eu preciso dizer, olha, às vezes até, né? Eu preciso pisar um pouquinho no freio, né? Em que freio? Não, mas a pessoa está querendo ir por ali, mas não mexer com muita, vamos dizer assim, Proteger ela dela profundidade. mesma, de certa forma. Isso. Então, assim, precisa ter essa sensibilidade, né? De que, e às vezes dizer, olha, a gente vai olhar isso, mas a gente vai olhar com tempo, com calma, né? A gente vai Vamos acolher parar e tudo isso. respirar primeiro, assim. Isso. Mas, assim, no início, então, como eu estava falando antes, eu tinha me perdido. Eu preciso falar para a pessoa, né, que a gente está começando e que logo eu não vou fazer tantas intervenções. Daí ela me diz, já aconteceu mais de uma vez da pessoa chegar e dizer, Ana, tu não pode dizer isso na primeira sessão, né? Que a gente não vai aprofundar, porque nossa, eu tô super mexida, né? E a pessoa só está fazendo terapia há um mês. Por quê? Porque, na verdade, ela deu escuta a coisas que estavam guardadas dentro dela ou que estavam ali sem serem possíveis ser ditas, né? Ou que ela mesma não tinha se dado conta, porque quando a gente conta alguma coisa, a gente está elaborando aquilo, né? A gente está assimilando aquilo. E o terapeuta é muitas vezes essa testemunha, né? Desse sofrimento, dessa história. E isso por si só já é terapêutico, essa escuta genuína, né? Confirmadora, que valoriza a vivência da pessoa, isso em si, por si já é algo muito valioso, né? Muito valioso dentro do processo terapêutico. Então, não é, vamos dizer, uma intervenção direta ou uma intervenção que eu vou pensar em alguma estratégia para a pessoa acessar aquilo que ela está contando, mas é uma escuta genuína que, na minha opinião, é o maior poder da psicoterapia, né? De tu poder estar realmente legitimando aquela pessoa através do que ela está trazendo de história, do que ela pensa, do que ela gosta, do que ela... E isso por si só já é profundo, né? O suficiente. O tratamento psicológico, assim como qualquer outro tratamento de saúde, ele pode ser buscado, né, tanto na rede pública quanto em instituições que estão fazendo cursos de formação, né, de pós-graduação, e tem algumas instituições aqui na cidade, e em outras cidades sempre tem institutos formadores que oferecem ou um atendimento gratuito ou um atendimento a um valor mais baixo. E eu sempre acho importante dizer que é muito importante
uma sintonia entre a pessoa que busca atendimento e o profissional, né? Que não existe o melhor profissional, existe o profissional mais adequado para aquela pessoa, né? Não existe profissional perfeito. Então, às vezes, a pessoa te indica alguém, tu vai lá e diz, nossa, não gostei dessa pessoa, né? E então a gente está falando de uma afinidade, né? Isso é muito importante dizer, porque assim, senão a pessoa busca um profissional e diz, não, isso aí não é para mim, né? Eu não gostei, aquela pessoa ficou calada o tempo inteiro, ou não, essa pessoa ficou me dizendo para fazer isso, fazer aquilo, e na verdade tem que haver essa sintonia com a pessoa, né? Então, eu sempre sugiro assim, que a pessoa conheça mais de um profissional, né? E que ela experimente, para que ela não fique com essa ideia de que é aquilo, quando na verdade tem a ver com o jeito do profissional, às vezes para além da abordagem, né? Porque existem várias abordagens, e eu realmente acredito que mais importante do que a melhor abordagem, ou a abordagem mais adequada, é o profissional que tenha uma ligação, né, com a pessoa, assim, e que vai falar de uma linguagem que tem a ver, né, com o que a pessoa acredita. E dentro da Gestalt terapia, a gente trabalha com o método fenomenológico, que é uma forma, um método de tu buscar se aproximar ao máximo da vida daquela pessoa, dentro da história que ela teve, das coisas que ela pensa, do lugar que ela veio, né? Então, é procurar se aproximar ao máximo disso que é único, né, naquela pessoa. E aí tem outras abordagens que vão por outros caminhos, né? Uhum. Então, eu sugiro que, se a pessoa quer buscar, né, que ela converse com pessoas que já fizeram terapia ou que fazem terapia, para que ela conheça minimamente, assim, como é o processo. Eu nunca fiz, não tenho nem ideia. Vê se alguém que tu conhece, às vezes um conhecido fez, pergunta, né? Eu acho muito importante a gente procurar profissionais que têm indicação de alguém, ou que tu já conhece alguém que conhece a pessoa, por uma questão assim de que é importante que esse profissional se debruce sobre a psique humana em estudo, em prática psicoterápica pessoal, em supervisão. Então, é algo muito delicado. Então, a pessoa tem que ter, de alguma forma, um respaldo de que essa pessoa está preparada para me atender, ou eu sinto. Vai lá e sente, marca uma consulta inicial, sente, conversa, depois dessa indicação, né? O que, na verdade, é ruim, quando a pessoa, por exemplo, não tem condição e ela vai buscar uma instituição, é que ela não pode escolher o profissional, né? Então, às vezes ela precisa, nossa, não está sendo bom esse profissional, eu estou indo nele porque eu não pago. Então, veja se não tem outras instituições, né? Até de repente de uma outra abordagem, que pode estar fazendo mais sentido para a pessoa, né? Então, é sempre importante dizer. E às vezes tu pode dizer dentro da própria instituição, olha, teria algum outro profissional, né, para me indicar? Eu gostaria de conhecer mais de uma pessoa, né? Não precisa dizer, não gostei da pessoa, não. Gostaria de conhecer outros, mas não quiser ser chato. Não ser indelicado. E porque às vezes a gente gosta da pessoa. Isso já aconteceu comigo, assim, de eu ir numa psicóloga e, tipo, legal, assim, mas essa pessoa não pode me ajudar, sabe? Tipo, não é que eu não gostei dela, mas ela não tinha nada para me dar, assim, ela era uma pessoa ótima. É muito Mas querida. maravilhosa. Ela deve ser muito legal para os amigos dela, sabe? Tipo, mas para mim não me ajuda, né? Então tem isso. Eu já passei por isso muitas vezes, assim. Sim. Então, Eu às também já vezes. passei, Luna. Tá, ótimo saber que não sou só eu. Mas É tu porque diz assim, que às vezes dentro da mesma instituição tu só diz, olha, eu não me identifiquei muito, quem sabe tem uma outra possibilidade, algo assim, às vezes já pode ser que dê certo. eu estou frisando, né, que a questão da identificação com a pessoa que tu está buscando atendimento é fundamental. Então, se não teve liga, né, é que nem uma amizade. Às vezes a gente não consegue explicar por que eu quero ser amiga daquela pessoa, ou o que aquela pessoa me encanta tanto, né, que eu quero estar ali naquela relação. E com o terapeuta é a mesma coisa, né? Às vezes, às vezes não é uma questão, vamos dizer assim, que a gente consiga racionalmente entender, né? Sim. Mas alguma coisa dentro de nós diz, não vai dar, não vai rolar, não é aqui. né? Não é Não aqui é que eu por aí. vou. É. Isso. Massa. E às vezes o terapeuta também sente isso, né? Às vezes é recíproco, né?
Sim. Então, é importante que tenha essa, como que diz, essa É uma química, honestidade, né? uma É uma química, né? honestidade, mas tem que ter uma química entre a gente, igual qualquer Tem tipo que. de relação, né? O que tu mais gosta e o que tu menos gosta como psicóloga? Qual que é a melhor parte e a pior parte? Bom, a melhor parte é sentir que eu é dar um sentido, né, para minha existência, no sentido de que eu posso fazer algo pelas pessoas, que pode tornar a vida delas melhor, né. Então isso para mim, enquanto pessoa, é muito gratificante, né. Eu senti que aquela coisa que eu estava falando no início do sofrimento existencial, né, é uma forma de dar um sentido para a minha existência, eu ajudar pessoas a encontrar o sentido da existência delas, assim, de alguma Uhum. forma. E isso para mim é muito, muito precioso, né, no meu trabalho. E de alguma forma, então, trabalhar no desenvolvimento daquela psique para que ela seja mais, vamos dizer assim, lúcida e mais feliz e mais realizada possível, né. Uhum. Isso para mim é o melhor de tudo. E o pior é quando, e aí eu estou falando como ser humano, né, como uma terapeuta que é ser humano, como todos. O pior é quando eu não estou bem, quando eu estou sofrendo por algum motivo específico, e e aí eu preciso estar ali, né, muito disponível e muito atenta, e às vezes é realmente muito difícil, né, dependendo de algo, Uhum. se algo aconteceu na vida, às vezes até seria preferível cancelar a sessão. Mas como fica sempre essa ideia de que a pessoa é o protagonista, às vezes eu encaro mesmo não estando bem, e aí aquilo ali fica de fundo e eu consigo estar ali com a pessoa e fico até melhor. Mas é muito desafiante quando eu não estou bem, ter que me disponibilizar inteiramente, né. Mas eu acho que isso é do ser humano, assim, né, não é só da minha profissão, né. Às vezes a gente Sim. quer ficar quietinho, quer se recolher e cuidar de si Não, somente, e tu tá ali cuidando do outro, então precisa haver esse entendimento de que somos humanos, né, enquanto terapeutas, e sim. E todo mundo que tem dia ruim, assim. todo mundo tem dia ruim, com certeza. É isso, Ana. Muito obrigada Bom, primeiro eu queria por esse agradecer, papo gigante, maravilhoso. eu quero te agradecer essa oportunidade, o teu convite. Só quero ressaltar também que eu não tenho a verdade absoluta, né, isso é dentro das coisas que eu estudei, das coisas que fazem sentido para mim, que eu trago, das todas as minhas vivências também enquanto psicoterapeuta, né, mas que é uma visão, né, uma forma, sem desconsiderar outras visões, outras abordagens que pensam diferente, né. E Uhum. muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento, da minha trajetória. Que bom. Muito obrigada, Ana. Um beijo. Obrigada, Luna. Então, esse foi o papo com a Ana. Que conversa gostosa. Se você gostou também, quer saber mais sobre esse tipo de assunto, sobre astrologia, clica aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!